Bora ver aqui Jojo e música, a genialidade das referências musicais do canal Jonts Joestar. Bora lá. Você já deve saber que a origem de todo esse meme das Jojo referências não vem só do fato de que Jojo é um dos animes mais referenciados em outros animes e em obras no geral de todos os tempos, se não for o mais referenciado de todos os tempos. Mas isso também se deve ao fato de que a própria obra de Jojo também contém inúmeras referências, tanto de um modo meio metalinguístico e intertextual, quando o Araki literalmente se autorreferencia, quanto do modo mais óbvio que é o que todo mundo já sabe, as referências musicais. É bem possível que você se lembre da primeira vez que você percebeu que o nome de algum personagem ou habilidade de Jojo era o nome de alguma banda, música ou artista famoso que você reconheceu. No ocidente é um pouco difícil acontecer porque as legendas oficiais que eu vi em alguns sites, não sei se foi Netflix ou Crunchyroll, mudavam o nome para ser a mesma pronúncia da dublagem em inglês e a dublagem em português também, porque a dublagem em inglês mudou o nome dos stands para não ter direito autoral, que nem sabe se ia dar, mas eles mudaram só porque o japonês em geral é muito receoso com isso, né? Eu tenho vários exemplos para falar aqui. Mas aí na legenda fica. Entendeu? Nem culpa dos americanos, não. É porque, em geral, o japonês ele evita muito isso de direito autoral. Exemplos de direito autoral. Um deles eu sempre já falei aqui na live, mas antigamente a wiki de Yu-Gi-Oh! Ou de qualquer card game no Japão não podia ter a imagem das cartas. Porque isso era considerado quebra de direito autoral. Idiota, sim, mas, né? Segundo exemplo de direito autoral estranho no Japão, que saiu quentíssimo, tá? Notícia quente envolvendo Yu-Gi-Oh! Descobriram porque a carta Air News nunca mais foi impressa. Porque em 2008 teve um caso num tribunal americano onde um personagem de quadrinhos underground entrou, a empresa, a editora, entrou com uma ação contra a Konami. Eu não sei se eles ganharam ou só o fato de ter entrado fez com que a Konami fingisse que o personagem não existisse. Vazaram isso, entendeu? Vazaram e, cara, foram 20 anos tentando descobrir o que aconteceu foi isso. Outro exemplo, por que só tinha o Abra evoluindo pro Alakazam? Porque Kadabra, né, a Abra Kadabra Alakazam, um mago falou, não, essa é a minha frase, eu tenho direito sobre essa frase, e aí a Pokémon Company simplesmente evitou de botar o Kadabra durante 20 anos também no card game. E por aí vai. Japonês é muito noiado com essas coisas. Outro exemplo, em Magic você tem um símbolo de virar carta, né? E a palavra tap. Tap significa virar. É uma palavra do vocabulário. É igual virar. Só que em japonês eles não usam virar. Eles usam exhaust, ou exaustar, exaurir, qualquer coisa. Eles usam outras palavras ao invés de virar. Por quê? Porque eles têm medo que a Wizards of the Coast entre com uma ação falando que a palavra virar em card game pertence ao Magic. E por aí vai. Eu lembro que a primeira vez que eu notei isso foi com o William Zeppelin. Não, no japonês o nome Kadabra é parecido com Urigela. Tem isso também, só que também tem a parte do Kadabra, tá? Também tem a parte do Kadabra. Eu não estou maluco, eu vi um documentário inteiro sobre isso. Que o sobrenome dele é uma óbvia referência a possivelmente... Ué, Abracadabra é um feitiço judaico antigo praticado na Idade Média. Sim, mas o mago falou, não, é meu. Acabou. E esse também tem. Não é só o negócio do Uri Geller. Também tem o Abracadabra. Eu não estou maluco. A melhor banda de rock de todos os tempos, já que o sobrenome dele é uma óbvia referência a possivelmente a melhor banda de rock de todos os tempos, o Led Zeppelin. Desde então, as referências que o Araki foi colocando em Jojo só foram ficando cada vez mais descaradas e explícitas, ao ponto de que se você abrir uma lista com os nomes dos personagens de Jojo, vai literalmente parecer que é uma playlist no Spotify. E essa decisão muito estranha, muito ousada, foi um dos fatores mais marcantes que ajudaram a construir a identidade de Jojo. Porém, o que muita gente acaba pensando é que essas referências musicais não passam de simples homenagens às bandas que o Araki gosta, mas que de um ponto de vista narrativo elas não cumprem nenhum propósito, que elas seriam meio gratuitas de certa forma. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os múltiplos possíveis significados de algumas dessas referências musicais que eu mais gosto e tentar explicar que elas não são apenas homenagens gratuitas, mas que carregam muito mais Tem referência a Led Zeppelin na primeira temporada também. peso do que você possa pensar e que fazem total sentido com o personagem ou a habilidade que eles representam. A primeira referência que eu gostaria de falar é a que eu já mencionei, a do Led Zeppelin.
Eu acho muito apropriado que, de certa forma, a referência mais icônica... Já teve um mágico maluco que disse que o Kadabra era uma referência a ele, mas parece que recentemente ele perdeu o processo, pois é. Ou pelo menos a mais recorrente em Jojo, seja justamente a maior banda de rock de todos os tempos. Led Zeppelin, se eu não me engano, é a única referência musical em toda a obra de Jojo que é referenciada de forma recorrente, e que realmente significa um mecanismo narrativo existente dentro do universo de Jojo. Não é apenas o sobrenome da família Zeppelin, é muito mais que isso. Você já deve saber que toda vez que aparece um Zeppelin em Jojo, é porque ele eventualmente vai ter que se sacrificar pelo protagonista. Isso é uma marca tão importante em Jojo porque foi com essa ideia, com William Zeppelin lá na parte 1, que a história começou a introduzir o conceito de destino, que seria possivelmente o tema mais presente e talvez até o mais importante de toda a história. Mas essa referência é mais interessante e até começa a fazer mais sentido quando você vai atrás de escutar as músicas do Led Zeppelin e presta um pouquinho de atenção nas letras. Tem inúmeras músicas do Led Zeppelin que tratam de temas como sacrifício... Ah, tu posso botar na tela cheia, né? Tava pequeno que a gente tava analisando o mangá. Bugou, né? Óbvio. Eu te odeio, Streamlabs. Eu te odeio. De lutas e de batalhas que você precisa superar em nome de um bem maior ou de um sonho que você tem. E de sair para uma aventura, de desbravar um novo mundo, de encarar um desafio que você sabe que precisa enfrentar. E esses são temas todos muito presentes em Jojo, mas que são especialmente significativos quando você analisa o papel que os Zeppelins cumprem na história. Então tudo começa a fazer muito mais sentido. Você realmente consegue perceber que essa decisão de nomear essa família dessa forma foi muito proposital, e vai muito além de só uma referência nominal. São temas, ideias e conceitos que o Led Zeppelin constantemente citava em suas músicas, e o Araki percebeu isso e colocou esse nome para potencializar o significado de sua obra. Mas é óbvio que ele não ia parar por aqui. Outra referência que me chamou muito a atenção e que sinceramente eu acho que é a minha favorita é o King Crimson. King Crimson foi uma banda britânica de rock fundada na década de 70, especificamente uma banda de rock progressivo. O rock progressivo é um subgênero do rock caracterizado por adotar instrumentalizações e técnicas de composição que anteriormente eram mais associadas ao jazz e até à música clássica, por incrível que pareça. Além disso, o rock progressivo é conhecido por ter músicas mais longas, algumas chegando a ter mais de 15 ou 20 minutos, apesar de que isso não é uma regra, e também por ter letras mais poéticas e ambíguas, além de se utilizar mais da tecnologia na produção musical, com instrumentos tipo sintetizador e até... Como assim os japas não foram com a cara de Jojo? Jojo é tipo um dos ápices da cultura de mangá japonês. Literalmente todo mundo conhece Jojo no Japão. Jojo está em Street Fighter. O cabelo do Gaio é por causa do cabelo do Polnareff. Jojo tá em tudo. Tipo, todos os mangás basicamente tem alguma... recentes, né? Recente assim, ó, anos 2000 pra frente, até anos 90 já tinha Jojo envolvido. Jojo é literalmente um marco cultural no Japão. Máquinas de produzir eco. E a banda King Crimson é possivelmente a banda que mais personifica esse gênero do... Mas o mangá fazia sucesso desde o início, sim. Mas ele estourou mesmo na parte 3. rock progressivo. E o primeiro álbum deles... E a parte 3 saiu nos anos... Quando saiu a parte 3 de Jojo? Nos anos 90, né? Jojo, parte 3, mangá, date. A parte 3 de Jojo foi de 89 até 92, pô. Mano, o Jojo é muito velho, vocês não estão entendendo. In the Court of the Crimson King é considerado por muitos como o álbum de rock progressivo mais icônico de todos os tempos. Mas o que exatamente esse álbum, esse nome, tem a ver com um chefe da máfia com poderes de manipulação temporal? Além do fator mais óbvio, King Crimson em português seria algo como Rei Carmesim, Carmesim que no caso é um tom de vermelho, isso obviamente já faz bastante sentido, já que o King Crimson é um stand vermelho que pertence ao chefe, né, ao rei da máfia. Então isso já é um grande fator. E eu gosto muito de o quão imponente é esse nome, sabe? O Rei Carmesim. É um nome perfeito para representar o quão intimidador e grandioso o Araki queria que o Diávolo fosse. Mas agora tratando dos significados do álbum em si. Como eu falei antes, o rock progressivo é principalmente caracterizado por ter letras ambíguas e... Você não disse que o Araki teve que ir para Paris para o pessoal apreciar a arte dele? São assuntos totalmente diferentes. O Araki, na carreira inicial dele como mangaka,
ele era muito frustrado como os leitores simplesmente ignoravam os detalhes que ele botava. Ele foi pra França, fez esse evento e tal, e ele soube, tá, o problema não sou eu, o problema é o leitor de mangá. Só que nunca deixaram de gostar de Jojo. O negócio é que depois o Araki ele foi percebendo que ele precisava amadurecer não só a história, a arte dele, mas a audiência também. Por isso que Jojo era colocado no final da revista, que eram as obras mais maduras. Aconteceu isso com outras obras também, por exemplo, Bleach. E depois ele foi enviado para outra revista, Seinen, Seinen ou mensal, agora eu não lembro, da Shonen Jump, onde era um público mais selecionado. Mas o negócio é que ele tinha um processo de produção muito detalhado que não estava combinando com a produção semanal. E aí ele ficava frustrado com isso. Mas Jojo é literalmente o marco cultural do Japão, um dos marcos culturais do Japão. Complexas, e não tem apenas uma única interpretação válida ou que faça sentido. A principal graça desse gênero é exatamente... É que ele queria ir além do mangá, e o público do mangá não queria ir além do mangá. Isso deixou o Araki puto. Frustrado. A complexidade das letras e o mistério ao redor delas. Isso por si só também já se adequa muito ao Diávolo, já que o principal apelo desse personagem também é a atmosfera de mistério ao redor dele, tanto que ele só aparece de fato praticamente no último arco. Então isso também já é um fator. Mas também é possível identificar outras semelhanças entre o álbum e o personagem de Jojo. O álbum contém várias músicas maravilhosas e cada uma trata de uma esfera diferente da vida, mas no geral todas parecem ser um tipo de reflexão filosófica sobre a beleza, os horrores e os sentimentos inerentes da experiência humana. A primeira música, 21st Century Schizoid Man, que em português seria algo como o Homem Esquizoide do século XXI, pode ter sido usado como referência para criar o transtorno de dupla personalidade de Doppio e Diávolo. Uma possível evidência para isso seria o fato de que Golden Wind é a primeira parte de Jojo que se passa no século XXI, e contém um homem com um transtorno psicológico, um homem esquizoide, entendeu? A terceira música do álbum, chamada Epitaph, dá nome à sub-habilidade do stand do King Crimson, e é basicamente uma música sobre um homem entrando em desespero absoluto, acreditando que o mundo é um lugar cruel e que estará sempre condenado ao caos e à desordem. Em uma parte da letra, ele diz que o mundo é comandado por tolos. Relacionando isso ao personagem do Diávolo, pode ser interpretado tanto falando que o tolo que comanda o mundo é o próprio Diávolo, já que, ele é um psicopata, quanto falando que os tolos que querem comandar o mundo seriam a própria gangue do Giorno, e que o Diávolo quer evitar isso, quer evitar que esses tolos cheguem ao comando. Assim, a música seria cantada em primeira pessoa, de certa forma, da perspectiva do próprio Diávolo. A quarta música, chamada Moonchild, tem uma letra ainda mais difícil de se extrair uma interpretação exata, mas uma interpretação bem comum seria que a música fala basicamente sobre solidão, sobre um homem que se recolhe a uma realidade fantasiosa porque o mundo é um lugar terrível demais para encarar. Ele acredita que a conexão humana genuína é impossível. Essa música especificamente parece refletir bem claramente a natureza do Diávolo como uma pessoa, já que ele claramente escolhe viver isolado, escolhe destruir todas as conexões humanas que ele poderia ter, já que o objetivo principal dele durante a parte 5 é literalmente matar sua própria... A produção da parte 5 tá muito boa, né? É engraçado que, pra mim, a história mais fraca é da parte 5, mas os desafios individuais são os mais malucos também. Própria filha. Então essa música eu acho que reflete bem a conexão entre o álbum e o personagem. Essa é uma ótima... O povo fala, a história de Jojo é ruim, não sei o que e tal. Aí isso levanta várias questões, que tipo, o que é uma história? Você tá falando do quê? O cara tá falando a grande trama e desenvolvimento de personagem é ruim? Talvez até inexistente desenvolvimento de personagem. Mas a história de cada episódio, né, as dificuldades, é uma história de acontecimentos, né? Normalmente história você pode dividir em trama, personagem e mundo. Essa é uma história totalmente de trama, de acontecimentos. E esse suposto caráter horrível que a música diz que o mundo tem, pode se referir tanto ao mundo em si, o mundo propriamente dito, quanto ao mundo fantasioso em que o Diávolo escolhe viver. Esse mundo solitário, frio e sem nenhuma conexão humana. A quinta e última música, The Court of the Crimson King, que dá nome ao álbum e ao personagem, é a grande conclusão a essa história do Rei Carmesim. Essa música tem mais de uma interpretação famosa e todas elas são igualmente válidas. Uma delas é que não só essa
dessa música, mas o álbum inteiro, seria sobre os últimos dias do Império do Rei Carmesim, sobre como o reinado desse rei chegou ao fim, e isso pode ser interpretado como uma metáfora para infinitas coisas, mas no caso de Jojo tudo isso fica um pouco mais óbvio. Esse álbum seria uma narrativa de 44 minutos sobre como o Rei Carmesim deixou de ser um rei, sobre como ele foi derrotado, e nesse caso o Rei Carmesim derrotado, obviamente, é o Diávolo. Considerando que boa parte do álbum parece ser cantada a partir da perspectiva do próprio Rei Carmesim, do próprio Diávolo, isso parece justificar porque várias dessas músicas tratam de temas como desespero, caos e solidão, já que, né, o Diávolo é morto no final de tudo, ele é derrotado. Outra interpretação famosa desse álbum, agora falando só do álbum especificamente, é que esse suposto Rei Carmesim seria o próprio Diabo. E é por isso que o mundo é tão horrível e repleto de sofrimento, porque nós estamos dançando ao som da melodia do Diabo. E eu nem preciso te falar o que Diávolo significa em italiano, né? Enfim, King Crimson é a minha referência musical favorita de Jojo. Na minha opinião, essa é a que melhor incorpora a natureza do personagem, simplesmente por referenciar um álbum que reflete perfeitamente tudo o que esse vilão representa para esse universo. O Araki realmente é um gênio. Copyright não! Outra referência musical que eu amo muito se encontra no stand do nosso querido Josuke Higashikata, o seu Crazy Diamond. Shine On You Crazy Diamond é uma música pertencente ao melhor álbum de todos os tempos, Wish You Were Here, da melhor banda de todos os tempos, Pink Floyd. É bem conhecido entre os fãs de Pink Floyd que esse álbum foi feito como uma espécie de homenagem a um antigo ex-membro da banda, o Syd Barrett, que após se envolver demais com drogas foi progressivamente perdendo sua capacidade de participar da banda, sua sanidade, com o tempo virando uma pessoa quase irreconhecível. Então, o Roger Waters, o baixista da banda, que era um amigo muito próximo dele, sofreu muito com a perda do Syd. O Syd não chegou a morrer de fato nessa época, ele só faleceu alguns anos depois, mas de certa forma você ver o seu amigo se afundando cada vez mais nas drogas e se tornando uma pessoa que você não consegue nem mais reconhecer, pode ser até pior do que realmente perder esse amigo, do que ele realmente morrer, né? Então a banda, liderada pelo Roger, criou esse álbum em homenagem ao Syd, em especial em duas das músicas desse álbum, Shine On You Crazy Diamond, partes 1 a 5 no começo do álbum, e no final do álbum, Shine On You Crazy Diamond, partes 6 a 9. Uma tradução bem livre desse nome seria algo como Brilhe, seu diamante louco. E o Syd é esse diamante louco de quem eles estão falando. O Syd Barrett é o Crazy Diamond. A letra dessa música é basicamente uma carta de amor e de saudade ao Syd. É uma poesia maravilhosa de se ler, e realmente demonstra como ele representava coisas tão boas para os membros da banda e como a perda dele afetou profundamente todos eles. Mas especialmente o Roger Waters, que era tipo o melhor amigo dele. E por isso eu acho que é muito apropriado que esse nome pertença ao stand do Josuke, já que o poder dele é literalmente a cura, uma cura que ele pode usar em todo mundo exceto nele mesmo, o que faz dele um usuário de stand cujo poder é completamente altruísta. E na minha opinião isso faz dele um símbolo de pureza, de bondade e de esperança para os amigos dele e para os habitantes de Morio, que ele salva várias vezes. Ele não é um super-herói todo poderoso ou um estereótipo de herói fodão sem emoções, ele é só um cara, só um humano com um coração de ouro que só quer viver a vida fazendo o que gosta. Ele é só um diamante louco que brilha cada vez mais forte. Mais uma referência musical que reflete muito claramente a natureza do personagem é o stand da nossa queridíssima Jolene Kujou. Stone Free é uma música do melhor guitarrista de todos os tempos, o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix ficou conhecido principalmente porque ele meio que revolucionou o que é tocar guitarra. E não só pelo fato de que ele tocava a guitarra literalmente ao contrário. Ele era canhoto e tocava uma guitarra pra destros virada de cabeça pra baixo. É sério, ele literalmente... Porra, cara, isso é muita coisa de anime, né, isso? Não, o cara é canhoto, toca guitarra pra destro, virada de cabeça pra baixo. Quando aparecesse isso no anime, nego, eu ia falar, ah lá, forçação de barra. Mas não, mano, é real. É real e o cara foi o melhor, né? Tocava assim. Mas também nas próprias letras e melodias que ele compôs, comumente tratavam de temas como injustiças sociais, rebeldia, amor e principalmente liberdade. Esse talvez seja o tema que ele mais representava e gostava de tocar sobre, essa busca por liberdade artística e experiências de espiritualidade e autodescoberta. E obviamente essa também é uma ótima forma de descrever a protagonista da parte 6, Jolene Kujou. Tanto de um ponto de vista literal quanto metafórico ou espiritual, a jornada da Jolene é literalmente
literalmente essa: se libertar dessas amarras que o destino colocou nela para conseguir escapar da prisão e posteriormente da maldição dos Joestar. E nesse meio tempo também acontece esse processo de autodescoberta espiritual com a Jolene, conforme ela vai formando laços e superando obstáculos e adversários cada vez mais difíceis. A foda que Jimi Hendrix depois morre de uma forma totalmente... Porra... triste, né? Morre num banheiro fudido, né? Todo vomitado, cagado, de overdose. Não lembro exatamente qual que é o detalhe, né, da morte, mas sei que ele morreu sozinho num ambiente deprimente. Mano, os caras... Sei lá, mano. Tem muito problema na cabeça, mano. Muito problema na cabeça. Os caras só sobrevivem fazendo, botando isso pra fora. Aí saem uns negócios foda. Mas nunca é foda por muito tempo, porque eventualmente os caras se autodestroem, né? Nem toda lenda morre de maneira lendária. Não, ele morreu de uma forma lendariamente zoada, né? Vítima do Clube dos 27. Eu acho que eu entendo o Clube dos 27, porque você vai chegando perto dos 30, as coisas vão dando pane no sistema, tá ligado? Você tem que... Ainda mais se você já é instável na vida, se você já é malucão, se você já tem problema com drogas, se você tem coisa da vida. Naturalmente, chegar nos 30 anos é um impacto. E... Quando você já é instável, pode ser um impacto maior ainda, né? Se afagou no próprio vômito, pois é. De bacana, canal de Jojo, pô. Não conhecia canal de Jojo. Sabia que tinha esse canal aqui. Então, o cara deve sofrer, né, coitado. Agora não, agora é sucesso, né? Agora é sucesso, ele tá podendo fazer. Tudo bem que ele fez vídeo de Bloodborne também, mas... Agora ele tá podendo fazer vídeo de Jojo. Agora vai rolar. Agora vai ter o anime do Steel Ball Run. O cara vai poder aproveitar. Vídeo bom, vídeo bom.